Olá, minha gente amiga, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um momento em que estamos aqui pelo canal da Semana estudando o livro Convites aos Corações, ditado pelo Espírito Sheila na psicografia de João Nunes Maia, editora Fonte Viva. Eu sou Helder Canto e hoje vamos comentar o capítulo 25, o livro. Neste estudo, Sheila tem sempre nos trazido convites aos corações para a nossa reflexão nos mais variados temas. E hoje ela traz um convite para olharmos, valorizarmos, homenagear os livros. O quanto o livro mudou a nossa história, não é mesmo? Se pensarmos lá atrás, nos nossos antepassados primeiros, quando ainda não existia escrita, quando a cultura era passada de forma oral, o quanto isso permitiu uma agregação dos nossos povos, uma agregação das famílias, os mais velhos, os ancestrais, contando as suas histórias, passando o seu ensinamento através da oralidade. Em algum momento, nós tivemos o desenvolvimento da escrita, começando desde lá as pinturas rupestres, não é? A arte nas pedras, que nós conhecemos muito bem, até desenvolver as linguagens, desenvolver a escrita. Isso permitiu que aquele conhecimento que ficava ali entre os pequenos grupos familiares, pudesse também ser gravado e pudesse ser grafado de forma a ser levado para todos os cantos. E com o desenvolvimento das tecnologias, os livros ganharam as bibliotecas, os pergaminhos, os livros ganharam a dimensão que hoje nós conhecemos, não só na forma impressa, como na forma digital. Então o convite que Sheila hoje nos faz é para valorizar esse livro e aproveitar de todos os ensinamentos que os livros têm nos permitido. Quando ela começa assim o capítulo, na conjunção da vida atual, o livro é para a humanidade como que um prêmio de luz para despertar o tesouro divino na intimidade das criaturas. No entanto, é preciso saber qual livro. A escolha deve parar na obra que educa e que verdadeiramente instrui a alma. Porque é fato, as nossas estantes, as nossas bibliotecas, a internet está cheia de obras literárias dos mais variados estilos. Nós vamos gostar alguns mais, outros menos, mas certamente que as nossas escolhas contribuirão muito com o nosso crescimento espiritual quando nós fizermos escolhas mais assertivas naquelas obras literárias que nos educam e que nos fazem crescer espiritualmente. Não só os livros espíritas, aqui nós estamos entre amigos espíritas, não só os livros cristãos, aqui estamos entre os amigos cristãos, mas certamente todos os livros de espiritualidade, de filosofia, de ciência, de educação, de boa política, todo livro que traz ensinamentos, conhecimentos sobre a nossa sociedade, sobre a forma como nós lidamos uns com os outros, na fraternidade, na organização social, todos esses livros certamente têm esse potencial de ser luz e despertar o tesouro divino na intimidade das criaturas. Então é por isso que Sheila vai dizer que no plano espiritual, todos os dias eles recorrem ao livro, assim como na Terra, nós também podemos usar deste amparo nas nossas lutas diárias. Ela vai lembrar neste capítulo que a espiritualidade, assim como nós estudamos também e trazem dos mentores da espiritualidade superior os ensinos que são escolhidos, que são trazidos por aqueles espíritos que se dedicam à mediunidade, para, através dos médiuns, através da literatura mediúnica,
trazer-nos estes ensinos que vão nos auxiliar também aqui em nossa caminhada espiritual. Então o livro espírita, ele precisa por nós ser valorizado como uma dedicação da espiritualidade amiga. Não é apenas um passatempo, não é apenas um lazer, ele pode servir sim como essa forma, não é? De nós aproveitarmos um pouco o nosso tempo de descanso, de descansarmos também com uma boa leitura. Mas o livro espírita tem essa grandiosa missão dos espíritos, que selecionam da espiritualidade superior todos aqueles ensinamentos de que nós precisamos receber aqui também na Terra, e assim, através da mediunidade, estes espíritos têm se dedicado a trazer-nos os ensinos dos espíritos superiores através da mediunidade. Então, assim, Sheila coloca, o nosso prazer é muito grande em servir. O livro bom é uma semente que se multiplica quais os pães e os peixes nas mãos de Jesus. Ele circula e desperta nos corações o bem que nos incentivou a escrever. E o que se escreve forma celeiro. As próprias escolas no mundo terreno não seriam nada sem os livros. O que se formam nelas sem livros para orientar, como desempenharão suas funções ante os seus deveres no mundo? Ajudemos a difundir o livro que educa e que instrui, que as nossas mãos passarão a brilhar diante da nossa vida e a nossa consciência tornar-se-á serena pelo bem que estaremos fazendo aos outros. Olha que extraordinário convite ao nosso coração. Ajudar a difundir o livro, ajudar a fazer com que o livro chegue nas mãos de muitas pessoas. Algo que o nosso saudoso João Nunes Maia fazia com tanta maestria. Certamente que esse convite chegou a ele já em trabalho, mas que isso já reforçou todo o trabalho que João Nunes Maia fazia, de levar o livro, de fazer feiras do livro espírita, de espalhar por esse Brasil todo com seus transportes cheios de livro, né? Levando o livro para toda a gente. A editora Fonte Viva, ela nasceu com esse propósito, com o propósito de semear o livro com esta boa semente. Essa semente que é plantada e que precisa ser plantada por nós e cuidada por todos nós. Assim, o livro espírita, o livro cristão, o livro bom, o livro que educa, é essa boa semente que há de nos auxiliar e que há de fazer com que tantas vezes aquela nossa tristeza passe, que a gente vai viver, vai vivenciar com as dores daqueles personagens com que nós nos envolvemos nas histórias que lemos, aquele aprendizado que nós tiramos das páginas daqueles livros, são luzes que iluminam as nossas almas. Quantas vezes basta nós olharmos para trás, o livro é essa força que nos trouxe luz. Vamos lembrar, aqui eu faço um convite aqui aos nossos corações, vamos lembrar de como nós estávamos antes de ler um livro e como nós ficamos. Quantas vezes nós nos tornamos pessoas melhores, especialmente durante o processo da leitura. Como é que quando a gente lê um livro de uma figura histórica, quando nós lemos um livro lá dos tempos evangélicos, quando nós lemos um livro que traz um romance, que traz uma história que nos envolve, o quanto nós sentimos nos nossos corações, parece que nós estamos vivendo com aqueles personagens, respirando naquelas paisagens, convivendo com eles. E de fato é isso que está acontecendo. O livro tem esse poder de imediatamente criar uma sintonia com os personagens que estamos lendo, como se nós estivéssemos ali ao lado deles, vivendo as suas histórias, nos alegrando com eles, nos entristecendo também com as suas dores e, sobretudo,
aprendendo com as mesmas lições que eles aprendem e que os personagens do livro nos trazem. E é assim que a leitura tem esse poder de iluminação, porque quando estamos lendo aquele livro, envolvendo-nos com aquela história, criamos sintonias mentais, sintonias espirituais, que são como um bálsamo, que são um remédio, que são terapia, que são lições de fortalecimento. Eu tenho certeza que todos os amigos, todas as amigas que estão agora conosco nos ouvindo, vai se lembrar e vai se reconhecer desse momento. Aquele momento em que nós estamos lendo o livro e que nós nos sentimos diferentes, como se sentíssemos aquele personagem ou algum espírito que se vincula com aquela mensagem, que se vincula com aquele texto, que se vincula com aquela história, como nós nos sentimos mais próximos deles. Então é assim que a boa leitura, quando nós escolhemos bem ler algo, um bom livro, ele tem o poder transformador, ele tem o poder de nos envolver, ele tem o poder de nos elevar. E assim, como nós nos alimentamos todos os dias para a manutenção do corpo, como nós nos exercitamos para ter saúde, o livro é também um alimento, o livro é também um exercício, o livro é também uma terapia, que se bem utilizada, há de nos trazer muitos benefícios. É o convite que Sheila faz aos nossos corações. E eu gostaria de trazer aqui uma mensagem que está no livro Espírito da Verdade, por vários espíritos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. É o capítulo 52. E nessa mensagem conta-se a história que Allan Kardec recebeu uma carta que salvou a vida desta pessoa que escreve a carta. Quantas vezes o livro salva as nossas vidas? Então vejamos, a carta diz assim: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe antes de tudo prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem, do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho, meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o Senna e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso: Esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A Laurent. Estupefato, li a obra O Livro dos Espíritos,
ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. E no capítulo, Hilário Silva descreve que o Sr. Allan Kardec abre o livro e dentro estava escrita em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Então olha que história maravilhosa. O Livro dos Espíritos salvou ali a vida de Joseph Perrier. Já tinha salvado a vida de outro, que deixara ali o livro na murada daquela ponte, onde tantos desistiam de sua própria vida. Salvou a vida daquele outro, salvou a vida de Joseph. O Livro dos Espíritos tem salvado a vida de tantos. O livro espírita tem salvado a vida de todos nós. Que este convite aos nossos corações possa servir de homenagem, de gratidão e de convite para lermos mais, para divulgarmos o livro, o bom livro, o livro espírita, para fazer dessas sementes uma semeadura de luz por onde passarmos. Até o nosso próximo encontro, paz e bem a todos.